Você já imaginou uma vida sem pãezinhos, bolos, coxinhas, macarronadas e tantas outras delícias feitas com farinha de trigo, por exemplo? Difícil pensar nisso, não é? Mas essas são algumas das restrições na dieta de milhares de pessoas que sofrem com intolerância ao glúten, a chamada doença celíaca. De acordo com a Associação dos Celíacos do Brasil, mais de 1 milhão de brasileiros têm a doença e não sabem. No estado de São Paulo, existe um celíaco para cada grupo de 214 pessoas. Uma patologia que raramente, claro, pode levar a pessoa até a morte se não for tratada. Na discussão de hoje, vamos debater propostas apresentadas aqui na Assembleia Paulista que tratam dessa questão. Uma que cria a Semana Estadual Sem Glúten, a Gluten Free, e outra que garante um espaço especial nos supermercados para produtos sem glúten. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo Dr. André Weiner, ele que é médico nutrólogo, Madalena Valinotti, nutricionista, e Erivane de Alencar Moreno, ela que é autora do livro Universo da Criança Celíaca. Mas antes de começar o nosso debate, a gente vai ouvir o deputado André Soares, que é o autor dessas propostas. Vamos lá. Na verdade, várias pessoas têm problemas e têm intolerância ao glúten e não sabem, e por causa disso têm mais diversos tipos de doenças e fazem diagnósticos, usam dos mais determinados, dos mais diversos tipos de tratamentos até descobrir que é intolerante ao glúten. E esse projeto significa uma ação do governo no sentido de promover debates, oficinas, audiências públicas, campanhas televisivas, para que as pessoas pudessem e possam ter acesso ao que é o glúten, a intolerância ao glúten, ter também acesso a exames e possível diagnóstico para poder, com o diagnóstico em mão, ter o tratamento adequado. O projeto trata-se da colocação de produtos sem glúten num determinado setor do estabelecimento que vende produtos alimentícios. Devido à grande dificuldade que o celíaco, a pessoa que tem tolerância ao glúten, que é intolerante, ele tem para achar esses produtos e ter certeza que está comprando um produto que vai ser benéfico para a saúde dele. Hoje em dia, os estabelecimentos que possuem essa divisão são estabelecimentos voltados para o público de classe A B no máximo. E a gente sabe que a doença do glúten, a intolerância ao glúten, ela não escolhe classe social, ela atinge pessoas das mais variadas classes sociais, idade, sexo, enfim. Então a gente propôs esse projeto para que as pessoas tivessem acesso fácil, rápido e seguro a este produto para que consumir não esteja consumindo um veneno e sim algo benéfico para a saúde. Doutor André, eu já comecei falando que muita gente tem a doença e não sabe. Por quê, né? Por que esse fato, essa realidade? Bom, primeiro, eu acho que é interessante a gente entender o que é o glúten, o que é essa intolerância, o que é essa doença celíaca. Acho que é importante as pessoas saberem entender o que acontece. O glúten nada mais é que uma proteína presente em 4 alimentos, né? O trigo, a cevada, o centeio e a aveia, né? E essa proteína presente naturalmente nesses alimentos, algumas pessoas têm dificuldade quando ingerem esse alimento, ali no nosso intestino, nas vilosidades, onde tem a troca de nutrientes, essa proteína ela não é reconhecida pelo organismo dessas pessoas que têm intolerância. E a partir daí, o corpo acaba criando uma defesa contra esse corpo estranho, entre aspas, vamos dizer assim. Então ele acaba criando uma inflamação, a pessoa tem dificuldade de digerir, essa proteína acaba não digerindo, e acaba, a partir desse processo inflamatório, tendo alguns sintomas, como um edema, um inchaço de barriga, gases, mal-estar, dificuldade de ganho de peso, ou até dificuldade de perda de peso, em alguns casos, né? Dificuldade, assim, pessoas que a longo prazo, que realmente não conseguem detectar essa dificuldade, essa intolerância, acabam tendo problemas nutricionais futuros um pouco mais graves, mas a dificuldade está porque nesse tipo de alimento hoje, a facilidade de você encontrar, né, e a quantidade que você encontra da gama de alimentos que contém o glúten é muito grande. Uhum. Então muitas vezes essas pessoas hoje, né, no mundo atual, por essa diversidade de alimentos e pela alimentação errada, não só falando do glúten, do carboidrato, mas o consumo de outros alimentos alergênicos também que podem causar mal-estar. Então, quantidade de corante, gordura saturada. Então, a alimentação de uma maneira geral errada, que as pessoas fazem hoje em dia, faz com que seja difícil chegar num diagnóstico de intolerância ao glúten a princípio, né? Então as pessoas começam a cortar algumas coisas e muitas vezes é difícil cortar o pãozinho, né? É quase impossível. Cortar o pãozinho, cortar o bolo, são coisas palatáveis, são coisas gostosas que as pessoas dificilmente
querem acreditar que sejam eles os causadores, né? A pessoa geralmente olha o pãozinho e fala, não é o pãozinho que está me fazendo mal. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser não estou fazendo exercício, estou comendo errado, estou comendo rápido, e muitas vezes não. Muitas vezes pode ser nessa inocência do pãozinho que esteja o problema. Mas a dificuldade está justamente nisso. A alimentação, de uma maneira geral, das pessoas hoje não é muito adequada e dificilmente essas pessoas procuram médico, porque geralmente elas vão sentir um mal-estar, sentem um pouco de desconforto e não vão procurar ver a causa. Acham que é só um mal-estar e vão levando isso adiante. Muitas vezes aí que está o erro. E esse tempo agrava mais a situação, né, Madalena? Sim, sem dúvida, porque você acaba entendendo que o mal-estar é porque você jantou e foi dormir, é porque você, em vez de comer um pãozinho, você comeu 2, então 2 pãezinhos são demais. Então, assim, você não identifica exatamente qual é o problema desencadeante. Então, o nutricionista, quando recebe um paciente com uma queixa de digestibilidade, constipação crônica, no primeiro momento a gente não vai retirar os alimentos. Claro. A gente vai organizar a alimentação, fazer com que elas tenham uma alimentação mais saudável, talvez diminuir os carboidratos ou as farinhas mais refinadas, introduzir os alimentos, as farinhas mais integrais, que não deixam de ter glúten, né? Mas, obviamente, alguns sintomas vão permanecer. Se você fazendo essa troca, ele não tiver melhora, você pode desconfiar. Só que hoje em dia, o que a gente enfrenta? Você precisa ter muita atenção em orientar essa questão do glúten, porque as pessoas acham que o glúten agora é a molécula milagrosa que você retirando você vai emagrecer. E não é isso. E não, você tem que educar seus hábitos alimentares e entender que se você retira alimentos do seu dia a dia, bolo, pães, torradas, biscoitos, macarrão, que são alimentos feitos principalmente com trigo, existem o centeio, enfim, aveia, mas feitos principalmente com trigo. Você retira isso da alimentação e tenta substituir por outros alimentos, fontes de carboidrato, como a batata doce, a tapioca, enfim, que não tem o glúten, mas você não vai consumir na mesma frequência, né? Porque você também não tem o hábito, você tem um decréscimo de calorias e automaticamente você vai emagrecer. Mas o glúten é uma proteína negativa? Ou seja... Não, ela é uma proteína benéfica, tem seus benefícios. Alguns estudos indicam que ele ajuda no controle glicêmico, no controle dos triglicérides, que ajuda na absorção de algumas vitaminas e minerais, na manutenção da flora intestinal, da microbiota. Mas assim, você tem que avaliar caso a caso, não se pode ser generalista. Uma pessoa que vem com uma sintomatologia, você já tem que ter uma atenção dobrada. Hoje é mais simples o diagnóstico. Sim. Porque se fala muito mais, né, hoje em doenças celíacas, que se falava antigamente. Então não é que a doença apareceu mais, necessariamente. O diagnóstico está muito mais fácil, né? Então uma dosagem dos anticorpos, né, por ser uma doença autoimune, você consegue, o médico solicita, você tem. Não tá, ainda acredito que seja um exame custoso, né? Mas não dá para você pedir ou fazer uma biópsia. Que exame que é o exame de sangue? Exame de sangue que você faz, dosagem de anticorpos, né, de imunoglobulina. Você pode pedir até uma biópsia de intestino para realmente ter certeza dessa doença ou não. Mas hoje em dia fazer o diagnóstico não é tão difícil quanto antigamente. Eu acho que de tudo que a gente fala, acho que o mais difícil é a quantidade de informações que se tem hoje, né? Informações que eu digo não só verdadeiras, mas informações erradas. Toda doença tem seus mitos e verdades, sim, né? Então... O que é muito difícil, assim, as pessoas muitas vezes fazem por conta própria, né? Então acham que vão tirar o pão, mas elas esquecem, uma pessoa que tem doença celíaca, acha que tirar o pão vai resolver o problema, mas ela esquece que no resto do dia o glúten não está só no pão. O glúten está em outros alimentos. Então ela vai no... Por isso que a gente precisa aprender a ler também, né? A rotulagem dos alimentos. Um trabalho que se faz bastante com as pessoas, exatamente essa informação da rotulagem, saber ler. O problema é a gente não ler nem bula de remédio, né? Imagina ler outras coisas. Mas eu quero mostrar aqui, ó, o livro da Erivane de Alencar Moreno, como eu disse, O Universo da Criança Celíaca. Ela tem uma filha que é celíaca e vai contar um pouquinho dessa história. Hoje ela está com 9 anos, você está me contando, 8 anos. Isso. E você descobriu a doença com 2 anos e meio. Como é que foi esse processo? Desde
quando ela tinha meses de idade e nós começamos a introduzir os alimentos sólidos, ela começou a apresentar os sintomas da celíaca, né? Então, sempre muita constipação, a barriga parecia uma barriga d'água, né? A barriga muito inchada, difícil de digestão, né? E aí, então, a partir do momento que ela aprendeu a falar, todos os dias ela dizia, mamãe, barriguinha dodói. Então, sempre sentia dor de barriga. E aí eu comecei, levei ao gastropediatra, né? Fui mudando de pediatra, enfim, fiz um tour médico e assim, nenhum médico em nenhum momento desconfiou que ela tivesse a doença celíaca. Né? E aí eu comecei, o que eles falavam? Eles que diziam diagnósticos eram dados? Era uma digestão difícil, vamos lá, tira o leite, porque hoje em dia a intolerância à lactose é um assunto mais abordado do que a celíaca, né? Então, assim, olha, procura não dar um alimento muito tarde. Então, essas receitinhas básicas, achando que ela realmente fosse melhorar, né? Mas aí, então, eu comecei a procurar algumas redes sociais, procurar pelos sintomas, enfim. E cheguei, então, na celíaca. Procurei um gastro, na época era um gastro adulto, especializado em doença celíaca, aceitou atender a minha filha, né, como criança, e aí então eu já entrei no consultório dizendo, doutor, eu acho que a minha filha é celíaca. Ele pediu os exames sorológicos, né, um deles negativo, outro positivo, então mediante isso a confirmação se parte pela endoscopia com a biópsia. Aos 2 anos e meio ela tinha peso de uma criança de 1 ano, né, teve esse déficit no peso, e aí então ela fez e foi confirmado. Existe um grau de atrofia, ela estava no grau máximo de atrofia dessas vilosidades. Se você não tivesse descoberto, o que poderia ter acontecido com a sua filha? Ou seja, ela não iria se desenvolver adequadamente, é isso? Crescer? Muitas coisas poderiam ter acontecido, inclusive eu poderia tê-la perdido, porque existem casos de crianças que vão a óbito, né? Porque as vilosidades ali estavam totalmente carecas, né? Como dizem. Então, ela entrou num grau assim de desnutrição, o intestino já não absorvia mais o ferro, já não absorvia várias vitaminas. Então, você pode dar até mesmo medicamento, o intestino não absorve. Depois de quanto tempo que você descobriu a doença, que começou a se adequar à alimentação, ela começou a melhorar? Então, quanto tempo demora isso? O médico falou, olha... que a criança deve responder até mais rápido que o adulto, né? Não sei, depois o doutor vai me falar isso. Ele falou, olha, dentro de mais ou menos uns 2 a 3 meses, ela não vai mais se queixar de dores abdominais e de 1 a 2 anos a gente deve recuperar essa vilosidade aí, né, do intestino. Mas assim, em 1 semana de dieta sem glúten, ela não mais reclamou que tinha dores abdominais, né? E após 1 ano da dieta, ela repetiu essa endoscopia com a biópsia. Erivânia, é só dieta ou tem remédio também? Ela toma algum tipo de medicamento? Só dieta. É muito estranho, né? É uma doença que não tem um tratamento medicamentoso. Porque nós estamos acostumados a receber um diagnóstico e o médico prescrever ali um medicamento, então eu vou sair do consultório, comprar, tomo e pronto. Mas a gente vê que existe cura na alimentação. Né? Então, só a dieta isenta de glúten ela é capaz de curar uma pessoa. E aí, depois de 1 ano da introdução da dieta, ela repetiu a endoscopia e todas as vilosidades estavam 100% normais, o que é também muito difícil, porque normalmente se demora de 2 a 3 anos para chegar a isso. Na família, ou você tinha algum conhecimento de algum caso? Não, nunca tínhamos ouvido falar. Eu e meu esposo fizemos o exame genético e eu carrego o gene da doença. Mas não se manifestou, né? Você até me contou isso. Não se manifestou, mas assim, eu tinha alguns problemas de saúde que foram sanados também com a dieta sem glúten, mesmo a doença não estando ativada. Aí todo mundo acabou aderindo a essa dieta sem glúten. Sim, para não haver uma contaminação cruzada na nossa casa, então na nossa casa não entra glúten. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente vai conversar exatamente sobre tratamento, a diferença da doença no adulto e numa criança, como se faz uma dieta. A gente estava falando que os produtos são muito caros, né? Existe algum tipo, vamos dizer assim, de substituição? Como fazer isso, se adequar a esse tipo de alimentação e, claro, as experiências da Erivânia, escola, festinhas de amigos e etc. A gente volta já já. Voltamos com a discussão hoje falando sobre alguns projetos que tratam da intolerância ao glúten. Entre eles, um que cria a Semana Estadual Sem Glúten, a Gluten Free. E eu deixei algumas perguntas aqui para os nossos convidados.
Doutor, a gente estava falando sobre essa questão de criança e adulto. A doença é diferente dependendo da faixa etária, do sexo. Diz que é mais comum entre as mulheres, né? Porque é um número maior de casos. Mas tem essa diferença? Olha, é mais comum entre as mulheres as diagnosticadas, mas né, tem graus de intolerância, então a gente não sabe realmente... não tem dados oficiais, né? Não tem dados aqui. No Brasil são poucos os dados que tem sobre a doença celíaca, a intolerância ao glúten. Mas geralmente as crianças sofrem um pouco mais do que os adultos. Os adultos, né, na verdade, quando começam com esses sintomas numa idade mais avançada, eles toleram um pouco melhor, né? Foi o que a Ivânia falou, a filhinha dela no começo já reclamava, né? De, ai, mamãe, dói barriga. Então a criança, os sintomas podem aparecer mais cedo e ser um pouco piores, porque a criança geralmente é um pouco mais sensível, né? E o tratamento instituído mais cedo, não é um tratamento que ela tem que fazer a vida inteira, não tem cura esse tratamento, essa doença. Não pode mudar a dieta nunca. Tem que não pode mudar. Sempre que ela consumir alguma coisa que tiver o glúten, né, ela vai ter algum desarranjo, ela vai ter algum sintoma, ela vai ter algum mal-estar. Então ela sabe, se ela sair daquela regrinha da dieta dela, ela vai ter o sintoma da doença. Pode não ser um sintoma, como vai ser sintoma? Vai ser só um mal-estar, vai ser só um pouco de desconforto abdominal, ela vai ter constipação, vai ter diarreia, não dá para saber, né? É só mesmo se ela acabar saindo um pouco. Só uma curiosidade, por exemplo, a Amanda, né, a filhinha da Erivane, de repente ela tem vontade de comer alguma coisa, ela está dentro dessa dieta, talvez você fala assim, pô, tadinha, ela quer comer. Isso faz muito mal ou é possível de vez em quando quebrar essa regra? Olha, é aquilo que a gente está falando, a quebra da regra vai sempre, a probabilidade dessa quebra dessa regra evoluir com um mal-estar vai ser muito grande. Então aí vale você pesar. Pensando, qual né? o nível do mal-estar? Exatamente. Vale a pena você ficar com dó, vale a pena você ficar com dó depois que ela está com mal-estar, com desconforto, ou com vômito, ela sentindo muito mal, ela começa a chorar porque ela está passando mal por conta desse efeito do glúten. Então, o que acho que pesa, vamos pesar nesses dois contrapontos, né? Eu acho que hoje, apesar a mãe sofre um pouquinho, mas segura a onda, não né? dá. E hoje, assim, a indústria, tem muito que a indústria está fazendo em relação a isso, né? Tem muito que a indústria hoje ela está muito atenta a esse público também. Então hoje, apesar dos alimentos ainda sem glúten, né, são um pouco mais, né, tá acima da média de preço, que é um alimento tradicional. Até porque a escala de produção é menor, né? É menor e não são encontrados em todo lugar, é um pouco mais difícil. Mas hoje tem várias alternativas que você pode utilizar, né? E às vezes a criança, às vezes é mais difícil você fazer com que o adulto entenda de largar muita coisa que ele já tem o costume de largar de anos, porque a criança, apesar da mãe sofrer, né, acho que a mãe, na pele da mãe é muito pior, mas a criança desenvolver, aprendendo que ela pode, que ela não pode, muitas vezes ela se acostuma com aquilo que ela já pode, que ela sabe que aquilo que ela vai fazer mal para ela não vai consumir, e chega numa idade adulta muito melhor, muito mais atenta, né, e mais tranquila com aquilo que ela pode consumir. O adulto, às vezes, que chega no consultório, é muito mais difícil de você quebrar várias barreiras, quebrar os estigmas e quebrar as regras. É muito né? Não, você fica imaginando, quando eu li que era uma proteína que estava presente na cevada faz a cerveja. Aí eu fiquei imaginando meu diretor, Gilberto, com a barriguinha, você fala assim, descobre que tem intolerância ao glúten e não vai poder mais tomar cerveja, você imagina? Eu acho que é um questionamento que não existe entre as crianças, claro, porque não bebem, mas eu acho que o adulto, a primeira coisa que ele se preocupa é com a cervejinha, não é então, não, Madalena? E é um alimento que às vezes a pessoa não se intera aqui, né? Não colhe, tem cevada, ai, nossa, cerveja tem cevada, ai, tem glúten. Mas aí a gente tem, lógico que o mercado vai... Mas o doutor André disse que já tem aí. Não, então, o viu, mercado Gilberto? vai se Se preocupa não, tem cerveja sem glúten. O mercado vai se adaptar, né? E vai buscar soluções para esse público também. Existem, obviamente, uma gama de produtos que tem, como o doutor mesmo citou, um custo um pouco maior, exatamente porque a escala de produção também é menor, vai encarecer, mas assim, em casa... Você pode fazer um mix de farinhas, né? Por exemplo, farinha de arroz, a fécula de batata, o polvilho doce. E você pode fazer uma série de receitas. Lógico que vai envolver com que a mãe ou alguém dentro de casa tenha um tempo maior para elaborar essas receitas. Então, um pão, quer dizer, sequilhos. É possível você fazer a substituição sem necessariamente ter a obrigação de comprar produtos industrializados. Hoje tem o macarrão de arroz.
tá? Que não é feito com nada de trigo, não tem glúten. Então, falou da pizza, né? A massa, pode comer pizza, você muda o jeito de fazer a massa. Então, assim, você não vai... E nós vamos chegar numa perfeição de mercado que vai levar exatamente a isso. Você vai ter uma pizza lá com uma massa que não vai conter o glúten. E você não precisa excluir a pessoa. Lógico, se ela for num restaurante, ela vai ter que escolher entre comer só apenas o recheio da pizza... Sim. Ou, se ela tiver uma tolerância não tão grave, né, uma intolerância não tão grave, ela pode comer uma fatia. Você me deu uma deixa ótima, questão de restaurante, né? Claro, a família gosta de sair, né, ao fim de semana, almoçar fora. Como é que vocês se adequaram a essa realidade? Primeiro, escola. Né? Escola dá para levar lancheirinha, merenda de casa. Mas restaurante, festinha de amigo, como é que fica isso? A questão social realmente complica muito, porque quando nós temos as pessoas que têm alergia ao glúten, nós temos os intolerantes, né, a sensibilidade não celíaca, mas quando nós falamos em doença celíaca, ele não pode comer o recheio de uma pizza, ele não pode se dar ao luxo de falar, eu vou comer só um pouquinho, e nós não podemos... Só um pouquinho já faz mal, né? Não pode, simplesmente não pode. Nós não podemos pensar só a respeito dos sintomas, eu comi e passei mal. Não, se o celíaco ele continuar comendo glúten, o corpo dele pode disparar outras doenças autoimunes. Por exemplo? Então, ele pode ter diabetes, problema na tireoide, osteoporose, reumatismo, depressão, infertilidade, tem uma série de doenças associadas. Então, é muito mais complicado do que se pode imaginar. Deixa eu te perguntar uma coisa, é muito comum nessas situações de intolerância que as pessoas apresentem manifestações dermatológicas, a dermatite herpetiforme. Aconteceu isso com a tua filha? No caso da minha filha, não, mas existem muitas pessoas cujos sintomas são esses. Né? E aí realmente são pessoas que às vezes só de passar em frente de uma padaria e sentir o cheiro, já começa a se coçar, tem dor de cabeça, passa mal. O cheiro também tem... o grau de comprometimento tem pessoas e sensibilidade, realmente. Então, nós não temos que pensar só na alimentação. Também os cosméticos, os produtos de higiene e limpeza, né? Nada disso o celíaco pode usar. Não é só alimentação. A maquiagem, tudo isso nós temos... Olha que interessante, por quê, porque geralmente essas pessoas têm um sistema imunológico um pouco mais sensível, vamos dizer assim, né, a grosso modo. Então, sempre que a gente fala... né, que na verdade alergia, fatores alergênicos, né, como o glúten, por exemplo, ou outros fatores podem desencadear também. Então, o sistema imunológico é uma coisa que é muito individual de cada pessoa. Então, são graus diferentes, sistemas diferentes. Então, pessoas que têm intolerância, mesmo que seja não só glúten, a lactose, por exemplo, que também pode sentir mal só de... Tem gente que tem alergia a frutos do mar, né? Que fecha a glote, né? Eu já vi casos assim seríssimos. Sim, essas são as alergias alimentares, que são muito mais graves, levam à morte, muitas vezes, da pessoa consumir pequenas porções, né? A alergia, ela não está ligada nem muito à quantidade que se come. Intolerância já um pouco mais, né? Às vezes tem pessoas que têm grau de intolerância ao glúten, que nem ela falou da filhinha dela, que foi desenvolvendo, o desenvolvimento dela estava muito aquém do que deveria, na verdade, estar acontecendo. Então, isso a médio prazo, a longo prazo, deixa de se absorver outros nutrientes, então o sistema imunológico acaba mudando. Uma outra coisa muito importante, por estar no intestino, a flora intestinal muda. A flora intestinal hoje a gente sabe que é importantíssima para o sistema, para o organismo inteiro. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente falou que ela pode se manifestar em qualquer idade. Existe uma causa para isso? Por exemplo, no caso da Erivane, a Amanda deve ter nascido com essa intolerância. O adulto, ele manifesta a doença por quais causas? Por uma alimentação inadequada, não, ele já tinha e de repente se manifestou depois de um tempo. Genético, uma fator autoimune. Eu já participei de palestras onde pessoas de 40, 50 anos disseram que descobriram ser celíacos através de reumatismo, osteoporose. Eram médicos que conheciam a patologia, a doença celíaca, e através dessas doenças associadas chegou-se ao diagnóstico. Através dos sintomas, né, dessa doença, porque foi que nem ela falou no começo. Você vai tirando, né? Você vai tirando, mas assim, se você consumir, for numa festa consumir, não é que assim, se você for numa festinha consumir um pouquinho de glúten, no caso dela, que daqui a 20 anos ela vai com certeza desenvolver diabetes ou reumatismo, porque ela consumiu há 30 anos atrás um pouco. Mas são pessoas que, às vezes, né,
sente esse mal-estar que a gente conversou no começo e vai deixando e acha que tirou o pão, mas não tirou a cerveja, não tirou o mingau de aveia, por exemplo, que gosta do mingauzinho. Então, na verdade, ela não eliminou totalmente o glúten da sua dieta, sendo que ela precisava eliminar esse glúten. Então, isso a médio e longo prazo, por essa má absorção, por essa mudança de flora intestinal, por essa alteração do sistema imunológico da pessoa, no médio e longo prazo, isso pode ter alterações e pode ter sintomas e sinais em outros mecanismos, em outros órgãos, em outros sistemas do nosso corpo. Então, a pessoa acaba descobrindo essa doença como sendo o cerne de outras doenças. Então, ela causou por essa modificação do sistema imune, por essa alteração de absorção de fatores, de nutrientes, ela acaba desenvolvendo outras coisas que no futuro ela descobre e ela vai buscando retrogradamente e vai desencadeando, ela acaba descobrindo. Madalena, então a doença celíaca não é uma alergia alimentar, a gente pode dizer isso? Ou é? É uma alergia ao glúten, que é uma doença autoimune, que causa essa sensibilidade, essa alergia a essa substância de determinados alimentos, que vai desencadear uma série de outros. Ela tem estágios diferenciados, ou seja, porque a gente fala assim às vezes, né? Eu tenho alergia a frutos do mar, mas se eu comer um camarãozinho não me faz mal. No caso do glúten tem isso. Quer dizer, pessoas tolerantes a determinada quantidade. Então, como ela citou, existem pessoas extremamente sensíveis que você não pode comer o recheio da pizza, porque vai ter resíduos de glúten. Não são os celíacos, né? Porque os celíacos efetivamente não pode. Hoje Exatamente. Nós já temos categorizado os que têm alergia ao glúten, a sensibilidade não celíaca, a intolerância ao glúten e a doença celíaca. Quer dizer, então você tem níveis, né? Nessa questão da intolerância ao glúten. A gente pode diferenciar. Intolerância é uma coisa, alergia é outra coisa. Entendi. Por isso que eu perguntei. A gente está falando de intolerância ao glúten. Como é que a gente diz que a doença celíaca é uma alergia alimentar? Só para a gente, saindo um pouco do glúten, mas tentar ilustrar para ver se a pessoa consegue entender melhor. Se a gente for falar intolerância à lactose, por exemplo, tá? Saindo um pouco do mas falando de uma intolerância. Sim. Intolerância à lactose, ou a lactose é o açúcar do leite e a pessoa tem dificuldade em digerir esse açúcar. Ele não produz uma enzima que chama lactase, que não quebra a lactose, que é o açúcar do leite. Então, dá todo esse mal-estar também de gases, de diarreia, de mal-estar. Então, e essa intolerância, ela está extremamente ligada à quantidade. Muitas vezes a pessoa pode consumir um pouco da lactose. Tem queijos que não tem lactose, iogurte que não tem lactose, tem queijos, outros tipos de queijo, os mais frescos, eles têm um pouco mais quantidade maior de lactose. Então, conforme a quantidade de lactose que essa pessoa consome, o sintoma pode ser maior ou menor. Agora, alergia alimentar, por exemplo, alergia a frutos do mar, a pessoa, ou alergia a amendoim, alergia a ovo, se ela consumir que seja um pedacinho pequenininho daquela substância que ela tem alergia, desencadeia um processo inflamatório muito grande que pode, independentemente se ela consumir, por exemplo, camarão, um pedacinho do camarão, 1 quilo de camarão, o desenvolvimento da reação pode ser a mesma, inclusive choque anafilático e levar à morte. Então, a alergia é um quadro muito mais grave, a alergia é um quadro muito mais sério, importante, e a intolerância é um estágio que você consegue manipular um pouco melhor. Às vezes consumir, então a gente tem os graus de intolerância ao glúten, de alergia ao glúten, são vários graus, mas intolerância e alergia, de uma maneira geral, aos alimentos, tem diferença. Nesse caso que a gente colocou assim, dos níveis, né? É possível que a pessoa seja, ou seja, assim, a pessoa está predisposta a ter outros tipos de intolerância? Ou seja, tem a glúten, é bom investigar outros tipos de alimentos ou não necessariamente? Bom, dependendo do especialista, né, se for um alergista, por exemplo, geralmente eles pedem o perfil alérgico e vão tentar identificar se existem outros alimentos. Eu já li alguns artigos que sugerem que pessoas que são alérgicas a determinados alimentos, porque geralmente o que causa uma certa alergia são alimentos proteicos. Então aí entra o glúten, que é uma fração proteica de alguns cereais, o leite, os derivados, ovos, a soja. Então há a sugestão de que algumas pessoas que desenvolvam tenham essa sensibilidade a vários alimentos proteicos. Então, existem pessoas que você tem que tirar esses alimentos, vamos dizer assim, proteicos mais sensíveis, que causam esse tipo de reação inflamatória como um todo, né, da alimentação desse indivíduo. Você falou que o glúten faz bem.
né, para pessoas normais, vamos dizer assim. Desde que você não Você tem que, para esses que têm intolerância, tem que substituir para garantir essa proteína ou não necessariamente? Não, se você tem uma alimentação saudável, você entende que você está oferecendo tudo que o seu organismo precisa. O que não é correto é você retirar os alimentos que têm glúten e não oferecer outros carboidratos. Entendi. Porque a base da nossa alimentação são os carboidratos. É eles que vão melhorar o nosso humor, nossa disposição física, nossa memória, nosso foco. Então, se você retira os alimentos, fontes de glúten, que é uma grande gama, né? O trigo, a aveia, o centeio, a cevada, e você não substitui, por exemplo, você vai comer macarrão, não vou comer macarrão. Então, você restringe e restringe os carboidratos, a tua qualidade de vida no dia a dia diminui. Então, você precisa dessa fonte de energia. É o que erroneamente as pessoas não entendem, que existe uma doença, que exige a retirada dos alimentos fontes de glúten, né? E não substituem e usam para outra forma, né? Por exemplo, para uma maneira errada de querer emagrecer. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente vai falar sobre outras situações da Amanda, e viagens, falar um pouco do livro da Erivane, que tem até algumas, né, receitas, até de guloseimas aqui, porque imagina a preocupação dela em não desagradar a filha, né? Tenho vontade de comer isso, o que eu faço? Então acabam criando-se receitas para garantir, né, essa vontade, principalmente de crianças. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre algumas propostas que tratam principalmente da conscientização com relação à intolerância ao glúten, a chamada doença celíaca. Eu deixei algumas perguntas aqui. Primeiro, vamos voltar a falar um pouquinho do livro da Erivane. Eu não tenho nenhuma criança celíaca em casa, mas deve ser muito interessante a leitura, porque traz também a questão de, como eu falei, de receitas, né? Como é que é isso? Você descobre coisas assim para poder suprir o que sua filha tem vontade de comer? Sim, hoje a gente tem a mídia, né? Então, assim, voltada para crianças e ela vê na televisão um monte de televisão e também na escola, né? As crianças com seus lanchinhos. Então, eu tento suprir essa necessidade. Tive que aprender a cozinhar, né, uma forma totalmente diferente, porque a gente está acostumada a fazer tudo com farinha de trigo, né? Então, a fazer as substituições com farinha de arroz, polvilho, alguns aditivos químicos, enfim. E aí eu falo para ela, filha, tudo aquilo que você vir e sentir vontade de comer, me fala que eu tento fazer igual. Ela pergunta sobre a doença? Ela fala assim, por que, mamãe, que eu não posso? Por que é algo que ele pode e outro não pode? Como ela sempre veio, né, desde os 2 anos e meio, então ela não questiona muito, porque eu sempre fiz questão de dialogar, de abordar bastante esse assunto e de dizer, olha, não pode, por causa disso, isso, e explicando, né? Nós temos um gibi que a Célbra também distribui, explicando de uma forma lúdica como a criança deve fazer essa alimentação. Então ela já cresceu com tudo isso e não surge grandes questionamentos. Mas para crianças aí que são diagnosticadas com 10 anos ou um pouco mais, eu creio que deve ser bem mais difícil, porque elas já estão acostumadas a comer fast foods, né? A ter esse outro tipo de alimentação. Mas no caso dela é bem mais tranquilo. A gente estava falando de festinha, a Erivane estava dizendo que ela leva, né? Leva. A comidinha então, dela. Em todas as festinhas, a gente sabe que é servido o quê? Os salgados, os doces e o bolo. Então, eu já tenho tudo em casa... tem glúten. A gente tem que ter uma vida de esquilo, na verdade, né? Porque eu tenho que lotar o meu freezer, então se surge um aniversário de última hora, ela não deixa de ir, né? Olha, filha, escolhe o bolo que você quer, eu frito os salgadinhos, pego os docinhos, monto a lancheira e ela leva. E aí eu procuro enfatizar sempre o quê? Que o importante não é a alimentação, que nós vamos às festas para conhecer pessoas, para brincar. Então eu sempre tiro o foco da alimentação, né? Porque tem criança que chega às festas e come, né? Aquela coisa toda. Então eu tiro esse foco. Muda muito o sabor do alimento com glúten do sem glúten? Olha, antigamente era mais difícil chegar a receitas assim com bons resultados. O pão, ele esfarelava muito, porque o glúten a gente... Mas o sabor, né, o paladar. Eu procuro desenvolver receitas cujo sabor seja igual. E realmente quem come não sabe se é com ou sem glúten, né? Mas ainda a gente tem uma boa fatia aí do mercado que quando a gente compra esses produtos, realmente o paladar é bem diferente, sim. É porque a pessoa fica preocupada exatamente com isso, né, tem alguns Madalena? pães que você sente até na própria textura, porque
porque como a gliadina e a glutenina, que são as proteínas, né, do glúten, elas dão essa maciez, essa elasticidade para o pão. Então, alguns pães, por exemplo, de batata, de mandioquinha, misturados com fécula, né, com farinha de arroz, fécula de batata, não tem essa mesma elasticidade, maciez. Entendi. Então, o paladar... Acaba influenciando no paladar. É. Doutor, tem alguma questão com relação a mulheres grávidas, amamentação, prática de exercícios, tem algum tipo de restrição ou não? Não. A não ser que a mulher grávida ou esteja amamentando, ela já seja intolerante ao glúten, ou né, esteja diagnosticado ou tem algum sintoma e vá procurar o médico, mas a princípio, vida normal, mesmo na atividade física, né, que é um outro ponto que muito atleta ou pseudo-atleta ou que quer, um paciente comum que quer mudar o estilo de vida e muitas vezes quer tirar o glúten por conta própria, sempre assim, procurar uma ajuda, procurar uma orientação nutricional, né, uma orientação médica para realmente ver se realmente tem algum certo grau de tolerância, se tem necessidade. O mais importante, nunca não retirar nada da sua dieta, que seja o glúten, qualquer outra coisa, sem repor aquilo que precisa. Porque é isso que a gente está conversando. Alimentos você tira. E se você não, independentemente de ter glúten ou não ter glúten, o alimento ele vem com outras vitaminas, outros minerais, com outros tipos de proteína, com gordura boa. Carências, então né? você começa a ter carência pela falta. Então, só tirar por tirar sem repor de uma maneira adequada é tão perigoso quanto, né, ou às vezes mais perigoso ou menos perigoso, mas é super importante porque vai também acarretar numa falha no desenvolvimento de uma criança, né, no desenvolvimento mesmo de um adulto, né, então pode levar a doenças secundárias, né, por desnutrição também. Né, só para Depois que você descobriu a doença, começou a dieta, ela está vivendo normalzinha, com que frequência você a leva ao médico para fazer ou medir esses níveis, para continuar acompanhando a situação da Amanda? A instrução é que para os exames de sangue, então para acompanhar ali se o intestino está absorvendo bem as vitaminas, né, os minerais, enfim, esses exames são anuais. E aí a endoscopia com a biópsia para saber se as vilosidades, né, se ela não está se contaminando com glúten no dia a dia, se a dieta está sendo feita corretamente, aí é de acordo com o critério médico. A minha filha costuma fazer de 3 em 3 anos, né, mas aí o médico é que vai avaliar essa necessidade. Até porque é um exame muito chato, né? A endoscopia para uma criança deve ser um exame extremamente, vamos dizer assim, incômodo. Vamos aproveitar esse tempinho final. Como eu disse, tem essas propostas tramitando na Assembleia. O primeiro da questão de espaços, né, adequados para a colocação desses tipos de produtos que não contêm glúten. Hoje é mais comum, né? A gente já vê alguns supermercados colocando para alimentos diet, light, sem glúten, sem isso, sem aquilo. A gente já vê em supermercados grandes, em grandes redes, né, de supermercados. Mas em supermercados pequenos isso não existe. Quando você tem que comprar algum produto, como é que você se vira nisso? É bem complicado, porque o celíaco ele não tem que se atentar somente à dieta, mas também à contaminação cruzada, que é um fator muito importante. E essa contaminação ela pode acontecer desde a colheita. Então, da colheita, o processo de embalagem, de armazenamento. Então, se eu tenho ali, imagina uma farinha, né? Então, a às farinha, vezes é muito melhor fazer em casa, né? Mas assim, se eu for comprar uma farinha, ela estiver junto com a farinha de trigo, a farinha de arroz, por exemplo, ela sofreu ali um processo de contaminação. Mesmo na indústria, às vezes, tem um processo justamente. de Então, a gente tem que ter realmente isso bem definido e esse PL é muito importante realmente. Como é que a gente garante a qualidade do produto sem glúten? Qual que é a tua preocupação quando pega um produto sem glúten na rotulagem? Eu ligo sempre no saque. Né? Não é somente ler no rótulo, eu tenho que ligar no saque para saber como que é feito todo o processo, se aquela marca realmente é confiável, se é uma indústria que trabalha com alimentos com e sem glúten, porque aí essa contaminação pode acontecer no maquinário. Então existe todo um cuidado. Ela age certinho, né, Madalena? Certinho. A Erivana é um modelo, assim. É porque a prática dela superou toda a teoria. Né? Ela foi atrás das teorias e ela teve que encontrar uma maneira de oferecer aquilo para a filha. Então, ela vivenciou a prática no dia a dia. Não teve muito para onde fugir. Né? E é exatamente isso, porque às vezes pode conter traços de glúten, certamente. Então, esse é um produto que não serve. Né? Para uma paciente no quadro da filha dela, não deve ser consumido. Olha, e tem a questão da Semana Estadual Sem Glúten, a Gluten Free, ficou bonito o nome.
Os objetivos da semana são, só para conhecimento das pessoas, elevar a consciência da sociedade sobre a importância da dieta sem glúten, estimular entre os profissionais de saúde o debate sobre as patologias relacionadas ao consumo de glúten, como a Erivane disse, o doutor André, minha Madalena também, que há uma dificuldade de diagnóstico, ou seja, um despreparo de profissionais de saúde para fazer esse diagnóstico. Garantir palestras, seminários, manifestações artísticas, cursos, eventos e demais incentivos, sempre visando a conscientização e informação do cidadão sobre o tema. E ampliar as medidas de inclusão social da pessoa que tem aí algum problema de intolerância ao glúten, que eu acho que é o ponto que ficou mais latente, né? Quando a Erivane disse, na festinha tem que fazer isso, né? Na escola tem que ser assim. Então, quer dizer, garantir essa inclusão. É positiva a semana, Madalena, ou precisam ter outras iniciativas para esse tipo de conscientização? Sem dúvida nenhuma, a semana é um grande passo, mas a gente não pode se deter na semana. Eu acredito que isso seja um ciclo de trabalho diária, né? todos os dias, exatamente. Então, isso tem que ser um ciclo porque a informação tem um poder muito grande. Então, você informar os profissionais, informar nas creches, né, as merendeiras que estão lidando com as crianças, porque nós estamos falando de uma pessoa que teve todo um cuidado. E as pessoas que não têm toda essa conscientização, não tem um preparo, não se interam, informação, entendeu? Então, às vezes, a informação você vai multiplicando aos pouquinhos, então é muito importante que você leve isso nas escolas, cartazes, né, do poder público, né, que são feitas nas bibliotecas, tentar fazer um trabalho junto às padarias, que podem também desenvolver, é um local onde certamente teria uma contaminação cruzada, porque eles manipulam produtos com glúten, né? Mas de tentar levar isso mais próximo da população, nos supermercados, então grandes centros de eventos, onde possa ter um grupo de profissionais, um nutricionista, um médico, um enfermeiro, pessoas que têm essa vivência também, para poder passar essa informação é muito importante. A informação é um poder imenso, então não ficar restrito na semana. E tomar muito cuidado também com aquela coisa, né? A gente não vai procurar um médico e acaba procurando o Dr. Google, né, para tudo. Muitas vezes as informações são totalmente erradas. Então, buscar um especialista é a garantia do diagnóstico, do tratamento adequado e etc, etc. A semana colocaria outros mecanismos também, doutor André? Eu acho que o importante, a semana, né, como ele foi falado, muito bem-vinda, eu acho que é um grande passo, né, mas eu acho que é um passo, não é a caminhada completa. Eu acho que a caminhada completa é uma coisa que é feita muito, que teria que ser feita, chama-se educação continuada. Sim. Né? Então, você educar sempre as pessoas, e não uma vez ou outra nas escolas, acho que tem que ser uma coisa cíclica, né? Sempre reciclar os conhecimentos, porque informações vêm de todos os lados, foi o que você acabou de falar. A gente liga o computador, informação a gente acha de monte, errada ou certa, mas é uma informação. Sim. Eu acho que sempre que tiver uma informação embasada cientificamente, com profissionais gabaritados, com alguém que tenha o conhecimento do assunto e que vá desde né, foi que nem foi falado no começo, não escolhe classe social, raça, sexo, nada, condição financeira, de jeito nenhum. Então, desde escolas particulares, escolas públicas, mas levar o conhecimento de todos, inclusive dos alunos, fazer, ou das merendeiras, ou das cozinheiras, das professoras, né, e mostrar não só da doença celíaca, mas qualquer outro ponto que seja importante para a população. Eu acho que mais importante que a semana, que é um marco importante, que eu acho que super interessante, super válido, mas mais do que isso seria se a educação continuada fosse uma coisa presente, né? Para sempre ter essa informação fresca, porque a informação fresca na hora vai, daqui a 15, 20 dias... Você já esqueceu, mas eu acho que instituir a semana abre principalmente o debate, né? Aquela coisa que a gente falou, faltam muitas informações, até a Erivane falou de um dia, né? Existe uma data do doente celíaco que poderia também acoplar a essa semana estadual. Toda a iniciativa é importante no caso, principalmente para quem vive essa realidade. Nós já temos uma lei estadual e o Dia Internacional do Celíaco, isso é comemorado no mundo inteiro, é no mês de maio. Então é muito interessante porque esse projeto de lei visa deixar isso para no mês de junho, me parece, né? Então assim, seria interessante nós continuarmos no mês de maio, isso é muito importante. Unir a data à semana. Sim, um outro ponto é o nome, né? Semana Gluten Free.
o que é gluten free. Então, a gente poderia trazer, na verdade, a mudança desse nome é muito importante, porque a gente não deve abordar em si o glúten, sim a doença celíaca. Assim como não existe uma semana, do açúcar e sim o dia do diabético, né? Sim. Então, abordar a patologia. Entendi. Não é verdade? Porque o glúten, existe as dietas de moda, mas a doença celíaca não. Então, ela precisa ser vista com mais cuidado. Eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um tempinho para cada um dos meus convidados para as considerações finais. E eu acho que é aquela coisa que a gente falou, buscar informação, ficar atento, né? O nosso organismo, muitas vezes a gente não se olha, sente determinadas coisas e fala, é uma bobagem. E, na verdade, pode ser um problema mais sério. Então, qualquer tipo de sintoma, sempre buscar um especialista. Doutora André, muito obrigada. Seu recado final. Obrigado. Eu acho que é um debate válido, é um ponto interessante, né? Saindo dos modismos, mas falando realmente da doença em si, dos problemas que ela pode trazer. Realmente, assim, as pessoas, se tem qualquer sintoma, se tem qualquer dúvida, procure um especialista. Não tente fazer nada sem uma ajuda especialista, sem uma ajuda médica, nutricional, né? Não tente fazer nada sozinho em casa, que nem o outro, né? Porque isso pode acarretar problemas mais sérios. Então, simples faz, você achar que tem algum problema e retirar alguns alimentos do seu dia a dia, não é válido. Procure um especialista, faça isso com calma, com tranquilidade, que o resultado vai ser bem melhor. A gente tem aquela coisa, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, é verdade, né? A gente se automedica, a gente diagnostica, né? A pessoa fala, eu tô com uma dor, eu acho que você tá com isso. Toma isso aqui que você vai melhorar. É um defeito horrível, né? Principalmente para profissional de saúde, né, Madalena? Nossa, seu recado final. Sim, realmente foi o que o doutor falou, né? Temos que tomar cuidado, apresentou alguma coisa que não está se sentindo bem, buscar realmente uma orientação de um profissional que detém esse conhecimento, entender que a alimentação ela é fonte de saúde ou doença, então o equilíbrio na alimentação é muito importante. Sim. Mas a gente não pode descartar que existem pessoas que têm um desnível, uma sensibilidade, uma doença genética, uma doença autoimune que ela desconhece. Então, procurando um profissional que tenha informação, que possa direcionar, é uma melhor garantia de bem-estar e qualidade de vida. Comer bem, todo mundo tem que comer bem, é direito, né, também. Eu quero agradecer a Irivane, está aqui o livro, vou mostrar mais uma vez, para quem que eu mostro, Gilberto? Está aqui, o Universo da Criança Celíaca, seu recado final, que tem dicas ótimas, né? O que você destaca no livro? Qual foi o capítulo mais gostoso de escrever? Foram as dicas, né, para os pais, para que a criança possa ter uma vida social normal, né, para que não se crie a criança dentro de uma bolha, porque embora seja complicado, a gente tenha que ter um tempo maior para cozinhar em casa, né, com essa vida corrida que nós temos, mas saber que com uma dieta saudável é possível ter uma vida feliz e eu acho que isso é importante, passar essa conscientização para a criança. E aqui no livro você dá todas as dicas, desde o diagnóstico, o tratamento... O diagnóstico, a dificuldade da adaptação da dieta. Quanto tempo você demorou para fazer esse livro? 1 ano. Até que foi rápido, né? Buscando... Na verdade, você usou mais uma experiência pessoal do que a própria pesquisa, né? Então fica uma coisa mais escrita com o coração. É verdade. Também mais gostoso de ler. Eu quero mais uma vez agradecer a Irivane, doutora André, Madalena, quero agradecer a você. O Em Discussão vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem um canal direto aí para trocar informações, tvassembleia@l.sp.gov.br e a gente tem um encontro no próximo programa. Até lá!